Ai. Olá, Catita! Tudo bem? Já fez os bolinhos? Ontem também estava cozendo bolos, não é? Hoje vai ser rapidinho, porque as pessoas escolheram um recheio assim muito básico. Eu vou explicar, vou tentar explicar outras coisas. Ah, você estava vendo a live de ontem. Olha, temos que marcar, Catita, temos que marcar de se encontrar para podermos esboçar aquele nosso negócio. Tá bom? Vou te mandar uma mensagem. Deixa eu acertar minha agenda aí por causa das mentorias e a gente marca, tá bem? As pessoas estão atrasadas hoje. Vamos ver quem entra mais. Muito trabalhinho para esse final de semana? Ai, embalando cake pops. Olá, Maria, seja bem-vinda. Vamos ver se o pessoal chega. O pessoal, 6 horas eu sei que é complicado, mas as pessoas têm que ir se habituando. Aos bocadinhos vão se habituando. Vamos ver quem entra mais. Vamos falar um pouquinho hoje de ganache. E vamos montar o bolo amanhã, não é? Porque mesmo sendo ganache, amanhã monta-se e já cobre o bolo. Vamos ver quem entra mais. Bom, são 6 e pouquinho também. Quando for umas 6:05, 6:08, a gente já começa, tá bem? É a Maria, dá trabalhar também, Maria? Olá, Elizabeth. Ah, hoje a Maria não tá trabalhando. É assim, esse horário pra mim é melhor, porque mesmo que tenha trabalho, eu consigo fazer tudo que tenho que fazer e no final do dia já fazer a live, não é? Do que realmente 8:30, porque é hora de jantar, né? É hora de jantar, é hora de. Ou tem gente que tá preparando o jantar, é mais complicado. Eu acho que é mais complicado. E depois, 9 horas da noite, que normalmente é as lives, só se for uma live mesmo de bate-papo, de conversas, porque já fica extremamente tarde. Na minha forma de ver, já é muito tarde, principalmente para quem acorda cedo. Olá, João. Oi, menina sumida, tá tudo bem? Já vi as novidades lá da dona Cristina. Essa live também fica gravada até amanhã. A outra vai ser derrubada hoje, no finalzinho dessa. E vamos lá, olha, as pessoas escolheram, eu coloquei em enquete, coloquei até 2 recheios que eram mais... que tem mais técnica, não é? Que é o doce do ovo, para quem é daqui é mais
É mais simples para quem, mas para quem nunca fez, tem um pouquinho de técnica por causa do ponto de açúcar. Para quem começa a fazer, normalmente dá uma rebolada ali no ponto de açúcar. Só que ninguém escolheu. Pessoas, ninguém escolheu nem doce do ovo, nem creme de baunilha, que é o creme patissier, não é? Nosso creme de confeiteiro ia falar quando se usa farinha, quando não usa. Mas o que eu vou fazer? É assim, quem estiver amanhã, só as pessoas que estiverem amanhã, eu vou enviar as receitas e junto com as receitas vai o e-book das 10 receitas. E nesse e-book eu tenho lá as receitas clássicas da confeitaria. E tem o creme de confeiteiro, tem todos os outros, tem outros tipos de massas, outros tipos de recheio também, tá bom? E aí fica mais fácil. O que escolheram? Ganache. Ganache, que na minha forma de ver é extremamente fácil de fazer, não tem técnica para isso. Com exceção da ganache quando a gente precisa dela para blindar, mas é uma questão só de porcentagem de natas ou de água quando faz aquela com água. De resto, é muito fácil esse recheio. Ganache é mistura de 2 ingredientes. Olá, André! Olá, Leila! Então, foi o que as pessoas escolheram, é o que eu vou colocar. Eu vou dar uma incrementada na nossa ganache, porque eu vou colocar raspas de laranja, para ela ficar com um travozinho cítrico, até porque eu vou trabalhar com chocolate branco, tá? E aí as quantidades certinhas dessa ganache vai estar no receituário que eu vou enviar. Olá, Leila. Então vamos lá, não sei que horas são agora, 6h07, mais uns 3 minutinhos a gente já começa, porque assim, vapt-vupt, é muito rápido, e aí vocês vão colocando as dúvidas aí. Eu sei que na hora que eu estiver terminando, as pessoas vão estar chegando, mas não posso fazer nada, não é? Essa live fica até amanhã, muito basiquinha, então não tem muito segredo. Agora amanhã vai ser o grande finale. Então vai ser bem legal. Vou fazer uma cobertura em buttercream mesmo. E vou mostrar como fazer um bolo mais simples com granulado de chocolate, tá? E aí a gente vai ter 2 versões aí, 2 decorações diferentes. Então amanhã estejam atentos às 18 horas, que vai ser a montagem do bolo. Vai ter já um bolo. Você foi super pontual, Catita. Super pontual. Vai ter a montagem do bolo. Eu vou montar um bolo para vocês amanhã, do início ao fim, mas esse recheio hoje, logo que terminar a live, eu já vou montar o bolo para ele ter o descanso, que eu vou explicar do descanso amanhã. E por isso que vai dar tempo de eu cobrir 2 bolos, tá bem? Então vamos começar? Ganache. Ganache é a mistura de chocolate com natas, tá? Depende o que vai fazer com que sua ganache fique um pouco mais macia, um pouco mais fluida ou um pouco mais densa. Vai depender da porcentagem de gordura que tem, tanto chocolate como natas que podem utilizar. Então é assim, aqui em Portugal a gente sempre trabalha com as natas acima de 30% de gordura. É a mais correta, porque você vai sempre conseguir o mesmo ponto para tua ganache, tá? E os chocolates, eles vão variar. O chocolate branco, ele tem uma porcentagem de gordura, de açúcar e de leite. Então, aí eu tenho que colocar uma quantidade menor de natas. O chocolate de leite, ele já também tem uma porcentagem de gordura, de leite, de açúcar, um pouco maior ainda do que o negro, e aí a gente já tem uma porcentagem também um pouco menor de natas. E que a gente tem uma porcentagem maior quando se trata de cobertura e recheio, porque tem que ficar macio. Se eu colocar a mesma quantidade de chocolate negro, por exemplo, 200 gramas de chocolate negro para 200 gramas de natas, eu vou conseguir um ponto de recheio. Eu vou conseguir com que a minha nata fique em ponto de cobertura, entenderam? Então, a porcentagem vai depender muito da consistência desse chocolate. Deixa eu ver quem chegou. Beijinhos, Ana Laura. Boa tarde.
Então, é difícil eu colocar uma receita específica. Porque, por exemplo, se vocês trabalharem com natas para montar, que tenha de 25 a 30%, até 35% de gordura, e for fazer com chocolate branco, não é? E chocolate mesmo. Se eu colocar 200 gramas de chocolate branco, eu vou colocar até 50 gramas de natas, eu não vou colocar mais. Porque como o chocolate branco contém muita gordura, leite e açúcar, ele já vai ficar macio para ponto de recheio. Entenderam? Agora, quando eu tenho chocolate negro, se eu colocar em proporções iguais, vai depender da minha porcentagem de cacau que tem esse chocolate. Por exemplo, se eu trabalhar com chocolate 70%, 200 gramas de chocolate 70% e 200 gramas de nata, na hora que é mais para poder barrar um bolo e blindar do que para um recheio, porque ele vai ficar duro. Então, eu tenho que colocar um pouco mais de natas, porque a minha porcentagem de cacau desse chocolate é muito maior. Deu para entender ou deu uma confusão aí? Porque é mesmo assim mais complicado. Isso. É adicionar gordura compatível com a gordura do chocolate e nas quantidades corretas para aquilo que eu quero. Então, se eu quero uma cobertura fluida, eu tenho que colocar mais natas. E dependendo do chocolate, porque se eu colocar uma quantidade muito grande no chocolate branco, vai ficar tão fluido que ele vai cair e não vai cobrir o bolo. E vai ficar transparente. Entenderam? Então, vai depender muito das porcentagens de cacau que tem esse chocolate. Eu vou fazer uma ganache de chocolate branco por dois motivos. Primeiro, porque era o chocolate que eu tinha aqui em mãos, tá? Como eu não sabia que tipo de recheio que vocês iriam escolher, muito honestamente, jamais eu pensei que fossem escolher ganache. Jamais. Eu não sei se as pessoas entenderam muito bem a pergunta ou se elas escolheram ganache porque é mais saboroso. Entendeu? Kegliarte e Daniele, sejam todas bem-vindas. Eu não sei, porque a ganache é muito simples de fazer dentro desse contexto, depois que eu conseguir adicionar as gorduras aí compatíveis, não é? Daniela, então como é que eu faço para mim não errar? Tenta trabalhar sempre com as mesmas marcas de chocolate, com a mesma marca de nata ou a porcentagem de gordura dessa nata. Então, por exemplo, se eu trabalhar com um chocolate branco que tenha uma quantidade de 32, 36, até 40% de manteiga de cacau, eu posso trabalhar com a nata de 35% e eu vou colocar sempre 1/3 de nata para cada porção de chocolate. Então, se eu tenho 1 quilo de chocolate, para poder fazer o recheio. Nós estamos falando de ponto de recheio, tá? Se for um chocolate de leite que tenha entre 56 até 60% de cacau, não é? Aí eu vou trabalhar com metade, metade. Metade de nata, metade de chocolate. Porque ele vai equilibrar bem e vai ficar ponto de recheio. Seja bem-vindo. Com negro. Eu vou com branco, com uma diferença. Eu vou colocar um pouco mais de natas. Então, é 1/3 de chocolate para cada quantidade de nata. Então, assim, se eu tiver 700 gramas, 600 gramas de chocolate negro, eu vou colocar 150 gramas de natas. Entenderam? Porque aí eu vou ter ponto de recheio mais firme. Se eu quero ele um pouco mais macio, aí eu acrescento mais natas. As natas tem que ter a gordura no mínimo 35%. Vou derreter esse chocolate branco. E vou adicionar a nata aqui aos poucos para vocês poderem ir identificando. Olá, Luísa, tudo bem? Muito trabalhinho por aí? Chocolate branco, quando vocês forem derreter no micro-ondas, vocês têm que ter cuidado para ele não queimar, tá? Porque se ele tiver alta e o chocolate branco, vocês não pararem, colocar 1 minuto, mexer, colocar mais 1 minuto, mexer, ele pode queimar só no centro. E aí essa parte que tá queimada tem que deitar fora, tá? Porque ela fica granulada e aí já não dá para se utilizar.
Deixa eu ver a pergunta aqui. Tente fazer uma formação só de ganache para blendar e recheios. Já estou inscrito. Ai, dona Laura. Bem. Vamos ver. Gente. Ui. Levei um choque aqui. Ah, é as pastas. Que esse micro-ondas que eu tenho aqui, ele é mais para poder... Madeira Madalena, seja bem-vinda. É mais para poder derreter pasta de açúcar. Derreter não, aquecer um bocadinho, né? Olha, eu vou abaixar aqui um pouquinho para vocês verem o que eu tô fazendo. Por isso que eu escolhi essa pontinha aqui da mesa. Porque vocês conseguem ver o que eu tô fazendo. Olha só. Eu nem deixei o tempo todo. E agora aqui eu vou colocar... eu vou mexendo que a própria temperatura do chocolate vai derretendo o restante, tá? As ganaches, dona Laura, o problema das ganaches é só a porcentagem do cacau. É isso que faz com que ela fique... Que dá aí as panes, você acerta um lado, erra do outro, entendeu? Porque eu tenho que ter conhecimento da porcentagem de cacau do chocolate para me ver a proporção que eu vou colocar de natas. Porque não é igual. E às vezes difere, mas isso é muito pouquinho, em proporção é muito pequena, difere de marca para marca, mas isso é muito pequena mesmo. Olá, Jacira! Tão cheia que eu nem sei. Olá, Aninha! Pronto, já tenho já o meu chocolate totalmente derretido. Vou até colocar aqui. Vou ter que colocar isso aqui numa balança. Ah, o João saiu e voltou. Eu vou só pegar uma balancinha aqui rapidinho, que é pra mim poder pesar as natas. Essa balança aqui já é mesmo, mas eu não dou. Mais um bocadinho. Tô utilizando essas natas aqui pra montar, mas eu utilizo às vezes, eu vejo a porcentagem, eu não vejo marca, nada, porque pra mim é igual. É a porcentagem de gordura que eu preciso. Pronto. Agora, ainda com um chocolate aqui dentro. Se eu nesse momento ando de telemóvel na mão, no meio do café, o que os clientes já sabem da minha loucura pelos bolos. É verdade. É, João, ela é bem antiga mesmo. Ela é de 2007. Olha quanto tempo que ela tem. Então, para não ser, como eu havia falado, para não ser só um recheio de ganache, chocolate branco, ou uma ganache escura, porque a escura eu posso utilizar uma bebida, uma essência, aqui também. Mas eu queria utilizar alguma coisa cítrica, por ser o chocolate branco, então eu vou colocar raspas de uma laranja. E se vocês quiserem colocar também raspas de limão, tá? Fica muito bom. É uma ganache muito saborosa, fica um recheio muito gostoso, porque fica doce, mas tem aquele travozinho da laranja e da lima.
Quando eu falo limão, é a lima, tá? Pode ser o outro também, mas eu prefiro a lima. Não sei se é hábito. Ok. Fica bom, fica mesmo bom, dona Laura. Fica bem saboroso, o cheiro é fenomenal. Ok. Também pode saborizar as ganaches com aqueles concentrado, em vez de utilizar a nata, utilizar o sumo concentrado, tipo Sunquick. Também consigo saborizar bem, tá? É que para cada sabor de sumo, vai uma quantidade específica. Justamente por causa da gordura do chocolate, tá? Olha, 50 mililitros de natas. E ele já me dá ponto de recheio. A ganache é um recheio que não precisa esperar esfriar, principalmente recheio, da forma que eu vou explicar para vocês amanhã, para poder rechear o bolo, tá? Porque ele, enquanto o chocolate estiver derretido e ainda quente, ele vai ficar com essa consistência aqui. Mas assim que ele esfriar, ele vai ganhar o ponto macio, que é o ponto de recheio. Se achar que fica mais fácil, quiser esperar ele prender um pouco, não fazer a barreira na lateral e para poder rechear o bolo, não tem problema. Coloca a película, nem precisa. Se o tempo estiver quente, é bom levar ao frio. Senão, quando tá no inverno, nem precisa ir ao frigorífico. Uma horinha mais ou menos que tiver em temperatura ambiente é suficiente para essa ganache já ficar em ponto de recheio, tá? Costumo fazer de lima. É muito saborosa, eu adoro. Por acaso, é um dos recheios que eu gosto muito mesmo. Ganache de lima. É lima e maracujá. Gosto mesmo muito. As outras eu nem ligo muito. Pois é, pessoal, olha que escolheram. É isso. Acabou. O recheio tá pronto. O que eu faço agora? Quando eu olhei, eu não quis acreditar. Eu ainda fiquei olhando e falei, não acredito que essa gente não percebeu a pergunta, eu acho. Porque, assim, são oportunidades, né? Eu tô aqui doando literalmente o meu tempo e os meus ingredientes. Embora se for eu vou fazer uma doação. Podia escolher alguma coisa mais técnica, algum recheio que de repente deu errado, não é? Que não tivesse lá, eu falei que podia mandar uma mensagem. Eu coloquei os mais que eu achei que são mais usuais e que daria depois uma gama para poder diversificar. A ganache, nem isso eu não consigo diversificar muito. Eu consigo trabalhar, quando é a branca, foi até bom ter o chocolate branco, que eu consigo trabalhar os sumos para poder saborizar em outros sabores. Posso colocar coco, ralado seco, posso colocar nozes, avelãs, que mais? Amendoim, todos os frutos secos. Posso colocar pedacinhos de ameixa, de cereja. Só que tudo isso não há necessidade de se fazer uma ganache. Pode-se fazer um brigadeiro que em termos de custo fica mais barato do que trabalhar com chocolate branco. Mas isso são opções, tá? Quando eu falei na questão do doce do ovo, era realmente por causa da técnica e o ponto de açúcar, porque ele também não dá tanta versatilidade, porém dá várias combinações e é um recheio que normalmente se pede às vezes, não tanto quanto antigamente, mas ainda há pessoas que gostam bastante do doce do ovo. E
E o creme de pasteleira, porque isso também dá uma vertente enorme de fazer as combinações, entendeu? De misturar mais alguma coisa. Por exemplo, eu posso fazer um creme pâtissier e depois colocar pedaços de morango. Então aí tem o processo do morango. Como é que eu vou colocar? Eu vou colocar morango fresco. Atenção que eu tô falando em recheios para bolos de confeitaria fria. Bolos que vão se manter no frigorífico, tá? Não tô falando de pasta de açúcar. Aí vem aquela pergunta que não quer calar, mas pasta de açúcar não põe no frigorífico? Põe no frigorífico, é assim. A priori, não é? Ah, quem já faz de olho mesmo. A priori, a pasta de açúcar, o ideal é não pôr realmente no frigorífico. Ela não foi feita para pôr no frigorífico, tá? A base de açúcar recebe umidade e a estrutura dela, dependendo da marca da pasta de açúcar, ela não tem tanta estrutura para aguentar oscilação de temperaturas, ok? Ah, mas os bolos devem se conservar. Sim, isso sim. É óbvio que o bolo tem que se conservar no frigorífico. Mas após decorado, ele pode se ficar fora e a pasta de açúcar traz essa praticidade. Já que os bolos já um bolo com buttercream ou com chantilly ou com uma ganache, já há uma necessidade maior de ficar no frigorífico, mesmo sem chocolate, tá bem? Então, eu estou falando de bolos de confeitaria fria. Então, é óbvio que eu posso utilizar frutas frescas, porque são bolos que são montados, recheados no dia que vai ser consumido. Eu estou falando nesse tipo de bolo. Então, o creme de pasteleiro eu poderia passar essas vertentes de trabalhar ou fazer um doce do morango ou não quero fazer um doce do morango. Então, eu tenho uma outra forma de se retirar a água do morango, que é colocando gotinhas de limão e açúcar, deixar mistura ali, não fazer pedacinhos muito pequenos, porque o morango contém muita água, então ele se desfaz com mais facilidade. E deixar ele macerar um pouco, sem mexer muito, e depois coloca numa peneira para escorrer toda aquela água. Ele também se sustenta melhor dentro de um creme, ou mesmo dentro de uma base de ganache, seja como for, tá? Em termos de validade, doce do ovo, se ele for bem feito, com o ponto correto do açúcar, ele tem uma validade de 7 a 15 dias em frigorífico, ok? O creme de pasteleiro, 3 a 7 dias em frigorífico. Ele tem uma validade um pouco menor. 7 dias, quando eu falo 7 dias, é aquele creme que você fez, cobriu e guardou. Não é o que já está dentro do bolo, tá bem? As ganaches tem uma validade também de 3 a 7 dias frigorífico. Sempre em frigorífico, tá? É a temperatura que vai mantê-los em condições melhores e não vai criar fungos nem bactérias. E tudo isso se tratando também de todo o processo de fabrico desses recheios e desse bolo correto, né? Com limpeza, com organização, porque não adianta nada eu ter consciência dessas validades e fazer tudo no oba-oba, de tudo de qualquer jeito, porque no meio do processo eu posso já contaminar o meu recheio, tá bem? Boa tarde! Com relação a caldas, vou aproveitar que a gente tem um tempinho ainda, não deu nem meia hora de live. Com relação a caldas, nosso bolo amanhã, eu vou colocar uma calda que é uma calda básica de água com açúcar. É assim, não são todos os bolos que se coloca calda? Não, eu coloco em todos, porque eu não trabalho muito com massas amanteigadas. Normalmente, quando eu trabalho com massa amanteigada, a massa amanteigada não tem uma carga tão grande de manteiga. Quando tem, eu não coloco, porque é um tipo de massa que não há necessidade, pela própria consistência, ela não há necessidade de utilizar calda e não vai ficar numa boa estrutura, entendeu? Eu utilizo as caldas quase em todos, porque eles são mais airados, então há uma necessidade. Sendo mais airado, fica um pouco mais seco, há necessidade de colocar uma calda. E aí, vocês podem molhar o bolo com a calda neutra. A calda neutra é uma calda que tem uma durabilidade muito maior. Mesmo assim, 3 dias em frigorífico mesmo. Não aguenta muito mais tempo, tá? Água, açúcar e pode saborizar essa calda ou aromatizar, nem tanto sabor. Ela acaba por não pegar tanto sabor, mas mais aroma. Vocês colocando cravo, canela,
pedacinhos de maçã, casca de laranja ou de limão. Limão eu evito, porque eu acho que tem sabor de chá de limão. Isso sou eu, Daniela, entendeu? Então eu evito, mas as outras coisas eu coloco. E há uma calda que eu gosto muito, muito mesmo, bastante, que é a calda de folha de louro. Então, água, açúcar e ponho ali umas folhinhas de louro, dá um aroma muito gostoso e dá também um travozinho diferente na calda, fica um sabor muito diferente também. E depois as caldas etílicas, que é quando a gente coloca um cálicezinho da bebida que a gente gosta, um licor, um vinho do Porto, entendeu? Ou um pouco de rum, mas tudo assim, uma medida muito pequena dentro da calda neutra. Não é só a bebida. Eu sei que antigamente os bolos às vezes eram molhados com aquele tipo favaios. No Brasil a gente chamava de vinho licoroso. Mas ele é tipo favaios, o nosso vinho licoroso lá no Brasil. E aquilo ficava aquela coisa assim, não é forte, mas não é bem assim. É como se fosse um floresta negra, né? Então faz uma calda neutra e coloca lá um licorzinho de ginja no pão de ló de chocolate. E fica delicioso, porque é um bolo extremamente leve. E fica aquele travozinho etílico e é muito saboroso, né? Então, é tentar conciliar sempre a calda neutra com as bebidas, tá? Ah, Daniela, e eu posso utilizar os sumos, as bebidas gaseificadas? É assim, poder pode, não é proibido. Só tem que estar sempre atenta à questão mesmo das validades. Eu não gosto muito de utilizar as bebidas gaseificadas porque o gás se perde e fica com aquele travozinho, a água, sei lá, eu não gosto muito do sabor que dá. Mas isso é um cisma, e há pessoas que já gostam, já molham com guaraná, já molham com Fanta, entendeu? Com soda limonada, há pessoas que molham com champanhe, com cidra. Isso depende muito, depende do público, como eu falei ontem, e depende do sabor que você quer dar para o bolo. Eu, particularmente, não gosto de utilizar essas bebidas diretamente nos bolos. Eu prefiro fazer uma calda neutra e aromatizar essa calda com alguma coisa, mesmo que seja a bebida, é um cálicezinho e fica ali só a calda no bolo, entendeu? Aí eu já acho que combina bem e que fica dentro do perfil de cliente que eu tô habituado a atender. Normalmente a calda neutra é a que é mais bem recebida. Soraya, Doce Mania, Branco, sejam todos bem-vindos. Então é isso. Tem perguntas, meninas e meninos? Perguntas aí de recheio, algum recheio que vocês fizeram que não deu certo? Aproveitem. Aproveitem, que é para poder a gente rentabilizar aí esse tempo. Já que as pessoas fizeram essa escolha aqui da ganache. Olha, ela já começa a ter mais ponto. Vai ficar bem bom o bolo. Lá, ai, esqueci o nome dela, que ela tá aí. Eu acho que é Larissa. Se eu acertei, seja bem-vinda, Larissa. 0 perguntas? Que bom! É sinal de que eu expliquei tudo direitinho. Vou aproveitar para dar tempo aí de quem estiver digitando, terminar de digitar. Acabou aqui a live, a outra vai catapimba, vai pro chão. Essa fica até amanhã e vou deixar outra enquete. Um bolo. É ela mesmo. Um bolo vai ser com cobertura de buttercream, não é? Que eu vou fazer aqui amanhã. Nós vamos fazer de início ao fim. É o merengue, é com base de merengue suíço, que é o que eu gosto de trabalhar também, acho mais leve. Vou explicar direitinho e a gente vai cobrir esse bolo com buttercream. E o bolo que a gente tiver recheado com a ganache aqui de chocolate branco com raspinhas de laranja, eu vou fazer outra decoração. E aí eu vou colocar 3 opções lá, porque são decorações rápidas, né? Letícia, não é Larissa, desculpe. Eu tava aqui pensando, o que que é? Faz sim, Aninha.
Então, eu vou te colocar 3 opções na enquete. Primeiro, um bolo brigadeiro, que as camadas do bolo, cada disco do bolo, vai ter brigadeiro à volta. E o recheio vai ser aparente, certo? Esse vai ser uma opção, porque é o bolo que eu vou montar. Um é buttercream e o outro pode ser esse bolo brigadeiro. A segunda opção, cobertura com uma ganache, mas tudo muito básico, que é para poder vocês aprenderem a trabalhar. Ou aí é uma ganache escura, eu vou fazer uma outra ganache para vocês verem a porcentagem do chocolate escuro e para a cobertura. Segunda opção. E o terceiro bolo, entendeu? Cobertura com buttercream também, só que com trabalho de saco. Então, votem lá, coloquem lá o que vocês acham, manda essa enquete para as pessoas, chamem as pessoas para assistir a live amanhã, porque amanhã vai ser muito legal mesmo. Vai ser o último dia e assim, a minha intenção foi a melhor de todas, poder ajudar quem é que não sabe fazer bolos, tem insegurança, de perder essa insegurança com relação aos bolos. E vida que segue, não é? É uma bela de uma oportunidade para poder ter aí uma aula super rápido, olha, rapidinho. Então, eu vou deixar essas 3 opções, vou colocar lá na enquete, espero que as pessoas saibam escolher para aproveitar esse momento, não é verdade? Pessoal, mais alguma coisa? Falem agora ou calem-se para sempre. Obrigada, Letícia, obrigada. Viu que eu ainda não mudei nada, não é? Eu tô com o bichinho carpinteiro ainda. Obrigada, Luísa. Olha, vai andar com o telemóvel, olha aí pra onde você tá andando, hein? No café. Prontinho, pessoas. Olha, hoje foi mesmo rapidinho, não deu nem 40 minutos de live. Olá, Tânia. Amanhã estamos aqui, 18 horas em ponto, infalível, tá bem? Pra gente fazer a montagem desses 2 bolos. E aí vocês conseguem... Amanhã é a parte que muita gente tem mais dúvida, né? A parte da montagem. Um bolo vai estar montado e eu vou explicar, e o outro eu vou montar, que é para vocês verem como é que é o processo da montagem e o porquê que um tem que estar já recheado e montado, e o porquê que o outro pode ser montado na hora. Que são aqueles bolos que aparecem de última hora. Como é que eu faço para ele ficar estruturado e ele aguentar e o cliente transportar esse bolo, tá bem? Obrigada, obrigada. Doida com vontade de comer cereja. Um beijinho bem docinho em você também, Catita. Beijo, pessoal. Um bom resto de quinta-feira para vocês e até amanhã.